Salmos de número 4, versículo 3, que diz: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Eu vou falar e depois vocês repetem. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. A igreja, sabei, separou para si aquele que lhe é querido. Glória a Deus. E a continuidade do versículo diz: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Mas ficando com o tema, querido de Deus. Se formos ao Salmo 89, o versículo 20, que diz: Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Diga, querido de Deus. Que lindo. Achei a Davi, o meu servo. Então o Senhor procurou. O Senhor escolheu. O Senhor achou e separou. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Vamos dar continuidade. 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Achei a Davi, o meu servo. Eu procurei. Ele estava escondido. E eu o achei. E eu o separei. E ele é meu. Vai lá. Unge ele. Canta e dá graça. Querido de Deus. Na casa de Jessé tinha outros filhos eloquentes, formados, formoso, estudados. Com certeza, usava, ao sentar na mesa, etiqueta, costumes que aprenderam com os nobres, com a nobreza. Chegou o profeta. Vamos formar a mesa. Convidou-se os 7 filhos para sentar à mesa. Estava Samuel, estava Jessé. E passa por Samuel os filhos de Jessé, porque Deus mandou a Samuel separar um deles, escolher um deles, ungir um deles para rei em Israel, no lugar de Saul, porque Saul já havia vencido a validade. Amados, e passa, quando veio o primeiro, é claro que veio o mais, eu acredito que era o mais velho, né? O mais velho, formoso, roupa de um belo jantar ou um belo almoço. Era almoço porque Davi estava no campo, né? Devia ser na parte da tarde, almoço de nobreza, a partir das 13 horas, né?
E chega o primeiro de peito empolado, todo bonitão. Samuel se levanta, pega o chifre de azeite, que é na época usado. Chegou o novo rei de Israel. O Senhor disse: para, Samuel. Você não vê como eu. Tu olha para a aparência, mas eu olho para o coração, para a humildade, para a simplicidade, alabra sumanai, para o temor do Senhor. Canta e dá graça. Amados, e assim passaram os 7 filhos de Jessé. E nenhum deles o Senhor disse: Samuel, unge esse. E Samuel ficou preocupado. O Senhor me mandou aqui. E agora? Mas ele lembrou e perguntou: tantos jovens, nenhum destes. Olha para Jessé e pergunta: acabaram-se os mancebos? Não. A princípio, eu creio que ele ficou até um pouco preocupado, decepcionado. Mas entre esses não estão. Não tem, o rei não está aqui, o escolhido não está aqui. E ele lembrou-se. Mas será? Ainda tem o menor. Eu vou usar as minhas palavras, mas virá alguma coisa daquele menino? Canta e dá graça. Virá alguma coisa daquilo que você acha que não tem aparência, que não vai gerar, que não vai dar nada? É dali que surge a bênção. Não olhe para a aparência. Olhe para o conteúdo. Olhe para o que está dentro. Olhe o que está reservado. Deus seja louvado. Então manda chamar esse menino. Ele está no campo, está cuidando das ovelhas. É o menor. Com certeza, Davi não era formado, ainda era adolescente. Aleluia, glória a Deus. Mas, mande chamar. E agora Davi está lá, tocando, né? As suas ovelhinhas. Por aqui, vai por ali. Com aquele cuidado de pastor. Mas também com a varinha, né, Raquel? A pastora Raquel ali, que já usou a varinha hoje, né? No aconchego, vem para cá, ovelhas minhas. Assim estava Davi, fatigado. Ali na Palestina pouco chovia, devia estar um sol árduo. As suas vestes cheirando a pó, junto com suor, carrapichos do campo, do mato, a sua alparcata, bem velhinha já, acredito eu, que era do dia a dia. E alguém diz: Davi, vem cá. Davi, vem cá, Davi, teu pai está te chamando. Mas o que está acontecendo? O profeta Samuel está lá, na tua casa. Os teus irmãos estão lá à mesa. E o profeta diz que não vão assentar-se à mesa para participar da mesa sem a tua presença. Davi estremece: mas eu que ninguém me vê, eu que ninguém me enxerga, eu que estou sempre no campo, eu que nunca sento à mesa com eles, mas na mesa do Senhor você vai assentar-se, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor nomeou você. Você não sabe o seu nome. Vocês usamos um nome que nos foi dado, mas o nosso nome está escondido em Deus. Você não tem ideia o seu nome como vai ser chamada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
e chega Davi, sem aparência, e é ungido rei. Só que Davi, até sentar-se no trono, demorou muito. Demorou muito. Mas ele foi ungido naquele dia. E nós encontramos lá no versículo: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos, e disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e chama-o. Ou seja, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. E lá no versículo 13, vamos ler o 12 também. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, mas formoso, de semelhante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Depois que ele fez o que Deus mandou, ungiu a Davi. Para nós, era claro que agora se preparasse Davi para ser rei, para reinar. Mas a igreja conhece a palavra que tem sido ministrada aqui, nesse altar, que não foi assim. Davi sofreu, foi perseguido, e Jessé não tinha como levá-lo e dizer: o meu filho foi ungido rei. Samuel não podia dizer: o Senhor me mandou ungir a Davi. Mas mesmo assim Saul desconfiou, pressentiu e perseguiu. Mas o que eu quero dizer, por sermos queridos de Deus, não estamos livres de lutas e de dificuldades. E eu vou dizer rapidamente para vocês, não é assim como dizer, não é ousadia da minha parte, mas a gente sente quando é amado por alguém, não é? A gente sente. E a gente também sente quando a gente manifesta afeto, amor por alguém e recebemos aquela frieza, aquele desprezo. Então a gente sente a diferença, exatamente. Mas a gente acha que por sermos queridos, nós somos presenteados, nós somos bem-quistos, bem recebidos, sempre, em qualquer ocasião, coisa linda. Eu me sinto querida quando eu chego aqui. Tem até alguém que me traz aqui para subir na escadinha. Estou me achando. Brincadeira, viu, irmãos? É brincadeira. É brincadeira. Mas eu me sinto, por tudo que Deus já fez comigo, que eu já tenho contado aqui àqueles que estão mais presentes aqui quando eu venho aqui, eu sei que o Senhor me ama. Amém. E eu passei uma prova de 3 anos. Foi difícil, calada. Só sabia eu, meu genro e minha filha.
E quando Deus falou comigo, fazia 3 meses que essa luta tinha começado. E a minha filha e o meu genro estavam viajando. E o Senhor falou só a mim. E me fez a promessa. Dia 27 de julho de 2014. E eu pensei, vai ser logo. Fiquei feliz. E o tempo passou. E os anos passou. E a coisa apertou. E a dificuldade aumentou. E passou 1 ano. E passou 2 anos. E já vai se encaminhando para o 3º ano. E as coisas, portas fechadas, não gotejava nada. Foi uma luta, foi muito humilhante. Não foi fácil resistir. Mas quando o Senhor está conosco, o Senhor nos reveste para a gente resistir no dia mau. Não é só para os dias bons. Mas a gente humanamente fica abatido porque somos humanos. E um dia, este ano, canta e dá graça. No mês de fevereiro, eu acordei de madrugada com uma palavra, uma voz que disse: 2, fez uma pausa, 3 dias. 2, fez uma pausa, 3 dias. Eu pensei, é 5 dias para minha vitória chegar. 2 e 3 são 5. Mas passaram 7 dias e nada aconteceu. Eu falei, foi barriga cheia, mas era de madrugada. Então, para chegar no 8º dia, eu recebi um comunicado que algo floresceu. Eu me animei, mas eu parei e eu fui observar. Deus considera os dias úteis. Porque quando eu ouvi a voz, foi da 5ª para 6ª, aí passou sexta, da 4ª para 5ª, aí passou 5ª e 6ª. Sábado e domingo não é dias úteis. Depois 2ª, terça, na 4ª-feira. Aleluia! Glória! Diga, Deus é lindo. Ele é lindo, irmãos. Ele é lindo. Aleluia! E Ele vai te dar prova, menino loiro, homem de Deus, mancebo escolhido. Já falei contigo e tu sabes disto. Prepare, prepare, prepare. 3 vezes eu te digo, vou vir a ti e vou dizer o que eu quero de ti. Fique atento. É coisa minha, diz o Senhor, contigo. E é reservado. É mistério e é profundo, mas vou te revelar. E tu saberás que eu sou Deus na tua vida. E vou te surpreender com algo diferente. E algo de bem. E algo de futuro. Canta e dá graça. Alegra teu coração. Porque eu sou contigo nesta caminhada. Canta e dá graça. Quando tu me louva, o teu louvor sobe. Porque tu louva de coração aberto. E o meu Espírito está em ti. E tu vai profetizar. Tu vai profetizar. Tu vais profetizar. Tu vais falar o que tu não pensas. Porque sou eu que vou falar por ti. Diz o Senhor. Cante. Glória! Santo! Aleluia! Querido de Deus, canta e dá graça. E eu recebi aquela notícia. Mas parou. Passou mais um mês e nada acontecia. Aí eu clamei de novo, Senhor, tá estreito demais.
Halabrasumanai. Novamente de madrugada, a voz fala comigo, a voz me acorda, está depositado. Eu falei, ô glória, mas chega no banco, não tinha nada. Deus prova, irmãos, mas Ele cuida. A ansiedade é quem nos faz perder a calma, a confiança. Ele falou que eu ia receber tudo. O homem não sabia de nada, viu, menino? Veio de longe. Ninguém na minha igreja sabia. E Deus usou e disse, missionária Toninha, eu vejo uma papelada sendo examinada no escritório tal. Fazendo uns cálculos. Vai receber tudo corrigido. Mas não chegava. E eu já estava pegando emprestado. A palavra de Deus diz que o servo de Deus empresta e não vive do emprestado. Aleluia. E depois deste dia, na outra semana, chegou na minha casa, irmãos, uma pessoa que trabalhava em um certo departamento, e essa pessoa foi promovida. Ela disse na minha mesa, irmã, eu estou me sentindo burra, porque ela se achava incapaz de estar naquele cargo, mas Deus a colocou para ela ver a minha papelada, e o meu CPF estava errado. Era isso que estava amarrado, e ela descobriu, e chegou nas minhas mãos. Dia 27 de julho, completaria 3 anos da promessa. Então não tenha pressa. Eu volto a Davi. Ele foi ungido rei, mas ele não foi assentar no trono. Foi no tempo de Deus. Porque Deus faz a promessa, mas ele tem um trabalhar, ele tem um tratado, ele tem uma coisa a fazer que a gente não entende. E ele diz, o que eu faço e falo hoje, tu entenderás depois. Então depois é que a gente vai entender. Então eu louvo a Deus, porque o Senhor prometeu, Ele falou e Ele cumpriu. Querido de Deus, então nós vamos voltar ao Salmo 4, verso 3, porque Deus separou para si aquele que lhe é querido. Então nós ficamos com Davi, mas nós podemos ir também a José. José, filho de Jacó, ele também foi querido dos seus pais, ou seja, do seu pai, porque a sua mãe durou pouco. No segundo parto, Raquel morreu. E José foi criado com a tia e mais com o pai, porque a tia já tinha outros filhos. E era aquela guerra que era a demanda, não vamos entrar nessa situação, porque o assunto é escolhido, ou seja, querido, amado. E aí entra uma dificuldade, que nós vemos que Jacó já tinha outros filhos da Leia, e também das suas servas. E agora, Deus lembrou-se de Raquel e deu José. E Jacó sentia muito amor, porque ele já estava idoso. E nasce da sua amada, que ele trabalhou 14 anos para tê-la. Primeiro 7, recebeu-a, depois mais 7. Ao todo 14 anos por Raquel. Mas Raquel era estéril. O Senhor impediu de gerar. E ela sofreu. Clamou. Pediu. E o Senhor lembrou-se de Raquel.
E ela deu à luz a José. Depois veio Benjamim e ela logo se foi. Mas José era querido de Jacó, a ponto de trazer ciúmes aos seus irmãos. E José, pelo seu carinho, pelo seu amor, que o seu pai lhe dedicava, ele fazia as suas vontades. Então, era o espião dos seus irmãos, que dava trabalho ao seu pai, querido do pai. Amados, presta atenção. Será que você está também igual ou semelhante, preocupado com a sua situação? Olha mais para os seus irmãos. Mas o que eu acho nesta situação de José é que o amor que Jacó declarava aos seus outros filhos, que dedicava a José, os ciúmes que fluiu, José sofreu. José foi vendido por seus irmãos. José foi jogado na cova para morrer, num poço seco. José foi vendido como escravo. José foi parar na cadeia. José sofreu. Mas lá na cadeia, ele flui. Ele se destaca. E ele foi a governador no Egito. Por quê? Querido do seu pai. Mas encontramos um outro homem, também querido de Deus. Lá em Daniel, nós encontramos no capítulo 10, e no versículo 11, 12, que diz o seguinte: e me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, eu estava, diga comigo, tremendo. Eu estava, repita. Tremendo. Outra vez, eu. Outra vez, eu. Amados, quando a presença de Deus vem ao ser humano, que nós como humanos, às vezes, não suportamos a tamanha glória, o poder, a presença do Espírito de Deus na nossa vida humana. Então, muitas vezes trememos e até desfalecemos sobre os nossos pés. Aconteceu com Daniel. No versículo 9, nós vamos ver que, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Isso com a presença do anjo. Mas aí depois o anjo lhe toca, e o anjo lhe diz, e no versículo 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Aí repita após mim, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha que coisa linda. Diga, que coisa linda. Navegue comigo, viaje comigo nesta caminhada do Espírito de Deus. Canta e dá graça, louvado seja Deus. Aleluia. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas olha, o meu testemunho. Desde o primeiro dia, Deus ouviu.
Mas a resposta estava sendo formada, preparada. Deus estava me preparando, Deus estava deixando eu, sentir mais vontade, mais necessidade, para que eu veja que Deus faz. Aleluia. E o que Ele promete, Ele cumpre. Amém. Se Ele ainda não cumpriu na sua vida porque você está duvidando, eu não vou dizer que eu não duvidei, mas o Senhor é tão misericordioso. Quando eu duvidava, eu dizia, mas o homem não sabia de nada, nem me conhecia. É verdade. E como falou? Porque foi Deus que usou. Deus usou a boca dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, e este Daniel, muito desejado, querido de Deus, por causa de inveja dos babilônicos. Eu acho, pastor Adriano, lindo a história de Daniel. Ele foi levado cativo, você sabe, para a Babilônia. Ele tinha 17 anos aproximadamente. E viveu numa idolatria tremenda da Babilônia. Na época, o lugar mais rico do mundo, o rei mais imperioso, mais orgulhoso, mais, usar a minha palavra, malvado. E Daniel reinou como governador. Porque foi achado em Daniel um espírito excelente. Aleluia! Foi achado em Daniel um espírito excelente. E Daniel trabalhou. O rei Nabucodonosor viu a rainha, a primeira que foi contra Daniel, mas mais tarde, depois que Nabucodonosor já não existia mais, quando reina Beltesazar, houve uma reunião e ninguém discernia nada. E naquela reunião entra a rainha já velha e diz, no tempo do teu pai, há um homem aqui no reino que há um espírito do Deus excelente sobre a vida dele. Manda chamar, é Daniel. Canta e dá graça. Maravilha! Esse Espírito de Deus está em você. Esse Espírito de Deus está aqui. Esse Espírito de Deus está em nós. Ele está procurando abrigo. Abra o coração. É tempo de buscar esse Deus. É tempo de servir esse Deus. É tempo de deixar esse Deus te usar. Aleluia. 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 Canta e dá graça. Aleluia. Você crê, menina? Você crê? Há uma cadeira em um certo lugar. Está preparada para você assentar. Você vai presidir. Você vai ser líder. Espere. Estude. Se aplique. E vai precisar de outros idiomas. Estude o inglês. Se aperfeiçoe. Estude o francês. Canta e dá graça. Também vai precisar do espanhol. Vai trabalhar em um escritório de uma empresa multinacional. E isso é futuro. Não te apresses. De ti cuido eu. O futuro está no olho. Porque é bom demais. Vou te surpreender porque sou Deus zeloso e cuido de ti. Não era para estar aqui. Já te livrei de muitas coisas difíceis. Já te livrei da cova do leão. Já te livrei do assaltante. Já te livrei de morte, de acidente. Eu já te guardei. Canta e dá graça. E continuarei te preservando, porque tenho plano contigo, diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glórias a Jesus! Glórias a Jesus!
Você que está com a mão aqui, camisa rosa do punho branco, agora você, isso é você mesmo. Eu olhei dali, eu te vi, o Senhor disse, Ele é meu. Canta e dá graça. Não adianta correr, não adianta fugir. Vai ministrar a minha palavra com ousadia do Espírito de Deus. E vou te levar a muitos lugares. Tu achas difícil? Porque tu diz, quem sou eu? E quando tu diz, eu tenho outros planos. O plano do teu Deus, eu te achei. Ralá, abraço, manai. Tá difícil, irmão. Estou com esboço aqui, mas não adianta. Remanaias, suriandalabaias. Você crê no que Deus falou para ti? Porque se não crer, filha minha, vai ser pior, porque Ele vai te provar. Cante e alegre, e aguarde. Não propague, espere em mim, diz o Senhor. Aleluia! 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 Já estou me encaminhando para o encerramento. Mas, amados, por causa de inveja, e porque Daniel não se curvou perante os deuses da Babilônia, ele foi lançado na cova dos leões. Mas ele não negou o seu Deus, porque ele é e sempre foi querido de Deus. E Deus o protegeu. Então entra Daniel na cova dos leões, os leões dormem, um vira para lá, outro para cá. Se não me falha a memória, havia 3 leões famintos. E aí Daniel entra. Eu tenho uma história a respeito desse milagre lá na Bahia, mas eu não vou contar não, porque eu vou passar do horário e eu não quero. Mas lá na Bahia, um pastor pregador entrou numa cova de leão, era um leão só. Que ele pregava, eu disse que não ia contar. Esquece o relógio. Irmãos, eu quero voltar outra vez. Ainda? Canta e dá graça. Irmãos, eu dei esse testemunho, eu contei esse testemunho em Jacareí. Porque um pastor que congregava conosco, ele chamava Ernesto. Ele era português, ele já dorme no Senhor. A esposa chamava Júlia. E ele contou para mim, contou num culto. E eu gosto de trazer à memória dos irmãos o Deus que nós servimos, que Ele é o mesmo, Ele não muda. Então o pastor Ernesto contou, e eu contei em um culto lá em Jacareí. E uma irmã no meio da igreja se pôs de pé, era um congresso. Se pôs de pé e disse, irmã, esse foi o meu pastor, eu estava lá. Aleluia. Em Salvador. Aí eu vou contar a história rapidinho, sem detalhes. O pastor, na sua simplicidade, pregava na praça pública. E pregava esta passagem. E quando terminou, tinha umas autoridades, chefe de polícia, e o cercou e disse, o que você pregou é verdade? Ele disse, está na Bíblia. Você crê nisso? Ele disse, creio. Então você tem coragem de entrar na cova dos leões? E Deus te guardar como guardou a Daniel? Ele pensou um pouco e disse, você me dá 3 dias? Ele disse, eu te dou a resposta. Chegou em casa, ele se trancou e disse à família, não estou para ninguém, hora nenhuma. 3 dias e 3 noites. Quando passou 3 dias e 3 noites, ele mandou a resposta para aquele delegado, disse, eu vou entrar na cova dos leões. Então foram para o zoológico lá em Salvador, e daí estava o leão faminto, e a praça repleta, e chega o pastor para entrar na cova. E chegou a hora, ele orou a Deus, e disse às autoridades, eu estou pronto. E disse, Senhor Deus, entre comigo. E disse, leão,
dá licença, porque Deus e eu vamos entrar. E o leão deu aquela volta e deitou em um lugar. E ele entrou e ficou ali não sei quanto tempo. E o leão lá quieto. Aí as autoridades, o delegado falou, pode sair, mas por aquela outra porta, que era onde o leão estava. Aí ele disse, leão, dá licença, que Deus e eu queremos sair. Aleluia! E o leão saiu, e o irmão saiu vitorioso, dando glória a Deus. E muita gente aceitou a Jesus, porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pastor Adriano lê um texto lá em 40 de Isaías, aonde fala que ele mediu a terra mediu as águas do mar com o seu punho. Ele pesou em balança os montes e os outeiros. Ele mediu a palma, a extensão dos céus. Ele sabe o nome das estrelas. Ele te conhece desde o ventre. Tu és escolhido, tu és querido. Está aqui porque Ele te achou. Louvado seja Deus. Muitos de nós, se não estivesse com Ele, estaríamos na sepultura, logo ali no Curuçá, ou ali em Camilópolis, onde está o meu Zé, porque chegou a hora dele, mas o Senhor está conosco, o Senhor está aqui, e Ele é ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome santo do nosso Deus, o Senhor. Então, refletindo lá em Isaías, para encerrar, nós encontramos aqui no capítulo 43, nós vemos versículo 11, vamos lá, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi. Você é escolhido, para que saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Glória ao nome do nosso Deus. E aqui nós vemos no capítulo 41, louvado seja Deus, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Não temas, porque o Senhor te ajuda. Ele vai te dar esse privilégio de inaugurar aquela obra que Ele colocou no vosso coração. Tens uma companheira ajudadora que te esforça, que te ajuda, e uma igreja que aqui está, e a partir de hoje vai colaborar. Mas pastora, esta mensagem é para falar na ceia, que a igreja está cheia. É verdade, porque todos precisam ouvir, porque todos precisam abrir a mão, o coração e depois a mão. E também meter a mão no bolso, na poupança. Não guarde só lá, guarde aqui, a poupança do céu é melhor. Halabra, sumanai. Oh, glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Então, amados, se Deus cuida do bichinho, do animalzinho,
E Ele nos trata. Olha a delicadeza de Deus. Bichinho de Jacó. Povozinho de Israel. É um povo pequeno. É um povo humilde. Mas somos a menina dos olhos dele. Ele cuida. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de nós. E agora eu quero te perguntar. Você se acha como diante de Deus? Você se acha querido? Ou você se acha desprezível? Você se acha enjeitado? Parece que o pastor e a pastora não me vê. Eu não tenho oportunidade. Às vezes nem tocar nas mãos, porque acaba o culto, você já corre e vai embora. Está com pressa de chegar em casa, não espera para apertar a mão do seu pastor, da sua pastora. Se não chegar até eles, tem os irmãos que é iguais a eles. É claro que o status é maior, porque o cargo e a responsabilidade também é maior. Mas você está aqui e é querido de Deus. E é querido do pastor, é querido da igreja. Mas eu quero orar por você, rapidinho, para não passarmos das 9h30. Se alguém se acha inferior, sente-se que Deus não está olhando para você. Sente-se que é difícil. As coisas para você nunca chegam. Vem aqui, eu quero orar por você. O Senhor pode acrescentar a nossa fé, a nossa confiança. Louvado seja Deus.